Uma geração um pouco mais velha do que eu, já era um time bom. E aí nós fomos começando a disputar campeonato. Logo teve o campeonato da cidade, né? E teve um ano que o time aqui, o Moarama, disputava 3 ou 4 campeonatos concomitantes, que era a Copa Basfe, a Copa da cidade aqui, que tinha mais de 40 times, na Vila Mariana. Tinha um campeonato de Campos do Jordão e depois tinha um campeonato do Vale do Paraíba, que jogava em Pinda. Então nós tínhamos aqui 3 times de futebol de salão com o mesmo nível. A gente ganhava todas. E eu lembro de 2 passagens assim do Moarama que foi. Uma, o Zé Luiz estava no banco, Zé Luiz Miléo. O torcedor passou, deu um tapa nele, ele virou, deu uma cuspida no cara. Daí já praticamente quase acabou o jogo. Aí teve que entrar a polícia na quadra, pá. Quantas vezes o Zé Luiz Miléo saía do Rio de Janeiro, principalmente em dias de jogos mais complicados, semifinal, final, ele teve algumas vezes que ele veio, treinou, jogou e voltou de manhã cedo para o Rio de Janeiro. Treinou na quinta, jogou na sexta, no sábado tinha aula, estava lá de novo. Olha o trabalho que eu tive nesses jogos do Moarama. O Zé Luiz Miléo jogava na defesa do time do Moarama. Jogador zaço, tinha um time chute forte, né, Dito? Muito forte. Mas ele estudava fazer veterinário do Rio de Janeiro. Num jogo, sabe o que tinha que fazer? Ir lá no Rio de Janeiro, na faculdade dele, buscar o Zé Miléo, trazer para poder fazer a partida dele, jogar bola. O João Terrinho foi até comigo uma dessas vezes. Aí jogou bola, depois cheguei no outro dia e levar ele embora. Não podia perder a aula. De vez em quando ia. Quando a coisa apertava, assim, as finais de coisa, tinha jogo quarta e sexta. E eu já estava no final do curso lá. Então, a turma ia me pegar na quarta, eu vinha, jogava, voltava na quinta, tinha aula quinta e sexta, aí sexta eu vinha de onde jogava de novo na sexta. E às vezes jogava sábado em Campos do Jordão. Não, eu sou veterinário formado. Fazia veterinário na Rural, ali na descida da Serra das Araras. Né? Moral? Não, tinha não. Eu tinha paixão pelo futebol, meu. Sem ganhar nada, hein? Sem ganhar nada, hein? A trabalheira que dava pra gente, para poder esse grupo tão bonito que era desse jeito, fazer isso. Pegar carro, despesa, tudo do bolso. Entendeu? É o fanatismo nosso, o grupo nosso era muito ligado. É uma amizade que é mais que irmão. Antes de acontecer esse tipo de situação, o Moarama, entre aspas, já era meio odiado, né? Porque ganhava aqui, ganhava ali. Então já tinha, né, o pessoal já olhava meio torto pra gente. Aí o Paulinho Pisa, ele entrou como presidente do Moarama e ele era apaixonado por causa do time. E o time realmente valia o quanto pesava. E ele abraçou o time de uma forma que ele mudou o time de patamar. O Paulinho era um apaixonado pelo Moarama. Ele é um presidente que ele gostava do Moarama.
Tanto que ele acompanhava todos os jogos, ele não perdia um jogo, fosse aqui, fosse em Campos do Jordão, em Lorena, e ele gostava sempre de tudo certo, tudo melhor uniforme, melhor preparação, bastante bolas para o treinamento. Então é o diferencial do Paulinho, não querendo desfazer dos outros presidentes, mas ele era um apaixonado pelo futebol de salão do Moarama. Tem uma participação muito grande na história da minha vida. Até público em Aparecida, o meu xará, Paulo Roberto Dias, o Paiá. O Paiá foi festeiro de São Benedito em 83. Eu era jovem ainda, com 25 para 26 anos de idade. Aí ele chegou e falou assim, ó, você vai ser o próximo festeiro de São Benedito. Você ficou louco, Paiá. Só veiarada que fazia, entendeu? Não, você vai ser o festeiro de São Benedito. Eu era o vice-presidente dele, aqui no clube. Aí, conclusão da história. Eu fui ser rei da festa de São Benedito em 84, com 26 anos de idade. Dali, o que ele fez? Ser o meu candidato a presidente do clube. Vou tocar o clube. Eu já era muito inteirado com a moçada do futebol de salão, que era um grupo só de amigos, contemporâneos, sabe? Quem não jogava estava junto para sair tomar cervejinha depois, e por aí afora foi. E foi quando o Paiá saiu da presidência dele, primeira presidência, e eu assumi a presidência do clube pela primeira vez. Ele achava que a gente, pelo futebol que a gente apresentava, a gente tinha que nos apresentar elegantemente fora da quadra, como jogador do Moarama. Então ele criou esse tipo de situação, ele criou uniformes para a gente, abrigos, bolsa para levar material e tinha design para a gente, para fazer os uniformes, essas coisas todas, que na época o pessoal ficava com mais raiva porque nos taxavam de riquinhos, a gente queria se aparecer, essas coisas a gente não estava nem aí, a gente chegava, a gente jogava com alegria. O futebol nosso aparecia por causa da alegria que a gente tinha de estar um com o outro, principalmente dentro de uma quadra. A gente gostava de jogar bonito, com uniforme, a gente ia com a linha algumas vezes, a gente ia lá em São Paulo procurar uniforme. E isso aí, a gente tinha agasalho, que na época não tinha bolsa, então toda essa coisa reforçava mais essa ideia assim, o time é de elite, o time é rico, mas a gente tinha o principal, que era o futebol, que ninguém conseguia ganhar da gente. Se a gente tivesse tudo isso e não tivesse um bom futebol, não adiantaria nada, né? O próprio perfil do Paulinho, ele sempre foi um cara mais organizador. Ele era presidente do clube e apaixonado por salão e deu uma cara compatível com a organização que ele tem em tudo da vida dele, entendeu? Na época ele podia fazer, que ele estava com a máquina do clube na mão, o clube estava numa outra situação e bastante sócio, né? E tinha alguns patrocíniozinhos começando, os próprios comerciantes locais patrocinavam alguma coisa, tudo muito informal, mas acontecia, né? Como a gente começou a tomar gosto pelo Moarama, pelo time, participar de campeonato na Vila Mariana, aí começou uma rivalidade muito grande do time do Moarama com o time de São Francisco, que era da Ponte Alta. Então o Laércio, da época que era já da administração da cidade toda, era da Ponte Alta, ele bancava o time da Ponte Alta como ele podia fazer de melhor, e nós com uma estrutura dessa que não ia fazer nada, foi quando a gente começou a correr atrás, vamos uniformizar isso aí. Foi o primeiro uniforme que teve de patrocínio do Moarama, foi de postinho em Santa Rita. Isso foi interessantíssimo. O Zé Roberto, contemporâneo nosso lá da Santa Rita, eu era moleque na época. O Zé Roberto morava tudo junto. E eu fui pedir para ele, Zé Roberto, você podia bancar o uniforme assim, mas falar pro Moarama. Sabe? Ele deu aquela cidade toda e falou, não, pode mandar fazer, que não tem problema. Então eu coloquei atrás bonito, postinho Santa Rita, tudo arrumado. E fomos com o uniforme branco, bonito, manga curta, bonito toda a vida. Postinho Santa Rita. Aí os amigos dele cobravam toda a vida, que achavam que o Moarama era time de rico, porque ele foi ajudar time de rico. Então foi uma briga dos infernos contra o Roberto. Ele falou, Paulinho, o que eu faço agora? Eu falei, agora não posso fazer mais nada, já estreou o uniforme não tem mais de acordo. Foi aí que começou nosso primeiro uniforme. Foi o Paulinho.
nessa época, de negócio de questão de dar mais uniforme, coisa, roupa, agasalho, a gente não tinha na época. Tanto que no primeiro torneio que o FON organizou lá, da Aeronáutica, que nós disputamos, cada um tinha a sua meia, cada um tinha o seu calção e tudo, cada um tinha a sua camisa. Se você não lavasse, você jogava com ela cheirando mal. Ou se você não levasse, você não jogava. Então cada um tinha a sua. O ano inteiro a mesma camisa, quer dizer, o Moarama não cedia mais nada. Mas não sei se, acho que foi até, acho que até nessas camisas foi o Paiá que arrumou pra gente, o Abel. Ele que arrumou pra gente, então cada um. O meu número era 88 foi de março a dezembro com a mesma camisa. Daí veio o Paulinho, daí nós começamos a ser convidados para fora em São José, o negócio é mais chique, né? Já não é ratinho de sábado. Daí o Paulinho começou a arrumar patrocínio. E a gente começou a tomar muito gosto depois, que as pessoas ficavam reparando no uniforme nosso, do time chegar lá meio que diferenciado. Aí eu fiz o quê? Vamos padronizar o tênis também. Na época era o Aulatex, que era o tênis bom para jogar futebol salão, né, Dilson? Aí eu comprei a Aulatex para todos os jogadores aqui por conta do clube e cada um tinha que marcar seu nome na lingueta do tênis para poder não misturar. Amarrava os dois tênis, cada um tinha o seu. No dia de jogar, o seu tá aqui, o seu tá aqui, o seu tá aqui, o seu tá aqui, entendeu? Ia lá o nosso roupeiro oficial, né? Que já distribuía todo o material. Então ficou um time muito bem uniformizado. E dessa história de uniformizar, teve uma situação muito interessante, que a gente foi jogar contra o time lá da Ponte Alta, justamente, que era rival maior nosso, e a gente fez questão de ir com o uniforme da mesma cor, sabendo que ia ter que trocar. Então o pessoal entrou lá com o uniforme deles bonitinho, arrumadinho e tudo, e nós com o nosso uniforme, da mesma cor deles. Aí o pessoal da Comissão Municipal de Esporte falou, vocês não podem jogar com esse uniforme, o mando de jogo é deles, vocês têm que trocar. Aí pegou o uniforme deles, da Liga, da Comissão de Esporte, e deu para o Moarama. Uniformezinho bem simplesinho, não era do gosto nosso. Mas o que nós fizemos? Foi na época de frio, tinha mandado fazer um uniforme muito bonito, vermelho inteiro, de manga comprida, que é as cores do clube vermelho e branco, de manga comprida, imitando uma camiseta antiga da Hollywood, que tinha escrito Hollywood no braço, do motoqueiro. Nós escrevemos o Moarama Clube no braço, em branco inteirinho, emblema do índio, tudo. Entramos com short vermelho, meia vermelho e um tênis padronizado. Então foi um choque danado, o Moarama entrar com o danado do uniforme vermelho. E para atazanar mais ainda, nós fizemos o quê? Colocamos aquela fumaça que o pessoal solta dentro de campo de futebol, embaixo da arquibancada, enfumaçou a quadra inteira de vermelho, foi um Deus nos acuda. Era o único clube que tinha na cidade, então é assim, se achava que quem era sócio do Moarama era mais rico que o outro, tinha mais dinheiro, não sei o que, então já, o resto da cidade já olhava a gente assim, né, com um pouco de antipatia. Mas, por outro lado, o nosso time era imbatível aqui na região, quanto mais Aparecida, né, então eles não conseguiam ganhar da gente, todo mundo torcia. Mais para frente começaram a fazer campeonatos aqui na Aparecida, na quadra, Laércio Nogueira Silva, falecido Laércio e tal. Como desafio da gente, a Copa de Aparecida, eu acho ela importantíssima. Por quê? Porque era um troço muito agarrado, aqui tinha uma disputa do clube com os bairros, tinha Ponte Alta, tinha Santa Rita, tinha o time dos mineiros, que era o Milionários, então tinha rivalidade. Enfim, era a quadra inteira contra o Moarama, Juiz, era tudo para ver se ganhava do nosso time aqui dentro. E uma ou outra vez ganharam, mas a gente o time era muito bom. Eu fui árbitro durante 39 anos. Comecei no campo, depois no salão e fui rodando. Todos os campeonatos que você pensar nos últimos 30 anos, eu participei aqui em Aparecida. O Moarama tinha um time monstro. Era difícil ganhar do Moarama. E ele dava um trabalho enorme para a arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem já entrava sabendo da adversidade ia ser grande. Porque o time do Moarama só tinha jogador de qualidade mesmo. O time do Moarama, a rotatividade era muito grande.
que você jogava um ano no melhor seu, no ano seguinte já estava vindo outros jogadores mais novos que estavam tão bem quanto você, e, sabe, era muito grande. E ninguém queria deixar de jogar no time do Moarama, time principal, coisa e tal. E o Butuca saiu num lance desse. Foi criado para esse tipo de situação. O Butuca tem um barzinho na beira, ali perto da sauna, hoje é sauna ali. E não sei quem colocou o nome de Butuca ali na época não sei se foi do Serginho ali, depois de Butuca. Primeiro campeonato, 84. O Moarama entrou com 2 times em Aparecida, na quadra coberta. Aí o Butuca foi, como eu já disse, foi montado dos jogadores que não queriam sair e deixar o time do Moarama para jogar em outro time. Quem que é Butuca? Daí, com o tempo, no meio do campeonato, que foram descobrindo que o Butuca propriamente era um segundo time do Moarama. E para completar, depois, já não bastava o Moarama, time titular, ainda apareceu um time de segunda divisão, o Butuca. Aí eu falei, nossa, eu estava sossegado aguentando um. Agora é 2 de uma vez. Dito Salles, Dito Maravilha. Como dava trabalho, rapaz. E os 2 times entrou na chave principal. Entramos na chave principal do campeonato. E com o desenrolar do campeonato, a gente chegou na semifinal. Não vou me recordar agora contra quem o Moarama jogou na semifinal, e nós ganhamos. E passamos para a final, e o Butuca pegou o São Francisco, foi jogar contra o São Francisco. E nessa semifinal, com aquelas belas histórias do Nelson Rodrigues, não se sabe por quê que não foi possível ter Moarama e Butuca na final. Aqueles pontos de interrogação que não pode ficar 2 times do mesmo estado ou do mesmo quilate na final, porque a torcida não vai gostar. Então acho que foi mais ou menos por uma causa dessa que não foi o Moarama e Butuca na final do primeiro campeonato. Errei. Não é que sabe o que acontece? No dia a dia, ali naquela correria ali, tinha lance que não é por maldade, não. Eu gostava da coisa, eu gostava. E quando o Laércio falava, eu errava, tinha cobrança. O Laércio falava, cuidado que você está deixando levar pelo time do fulano, time do ciclano. Sempre foi assim. Errei mesmo. Eu não lembro, mas eu errei. Passou o São Francisco na chave do Butuca e fez a final com a gente em 3 jogos. Aí nós perdemos o primeiro, ganhamos o segundo jogo e perdemos o terceiro, que era tipo assim a negra, no caso, né? E o São Francisco... Foi a única vez que o São Francisco ganhou do Moarama, depois nunca mais ganhou. Era um campeonato que dava gosto do pessoal participar. E ia porque gostava do futsal mesmo. Né? Gostava mesmo. Os caras iam, vibravam. Você tem noção? Tinha gente que saía do serviço correndo, nem jantava, para chegar na quadra e ter lugar. Que você não conseguia entrar na quadra. 7 horas da noite, você não conseguia entrar na quadra. Eu a vida inteira fui reserva do Chico, né? Porque na verdade eu joguei uma partida inteira nunca. Sempre fui reserva dele. Porque a gente treinava, né? A gente treinava à noite e o Chico estudava em São Paulo, o Chico não treinava. O Chico só jogava. Treinava eu, o Jorge Luiz, para quem jogava, sempre foi o Chico que jogou. E teve um jogo contra o São Francisco, daí o Jorge Luiz já não estava mais com a gente e eu era reserva do Chico. Aí começou o jogo, estava acho que uns, 10 minutos de jogo, deu uma confusão, deu uma briga lá. E o Laércio era presidente da liga.
Na partida ali dentro ele não era nada. Ele não estava na mesa, ele não era nada. Mas ele estava ali dentro. E o Laércio sempre foi mais São Francisco, né? Então o Laércio começou a discutir com o Chico, e foi um para cima do outro. O Chico foi expulso. Quer dizer, o Chico foi expulso, quem que ia entrar? Eu. 10 minutos de jogo. Falei, meu Deus do céu, a quadra lotada. Aí nós achamos um absurdo o Chico ter sido expulso, porque o problema dele foi com o Laércio, que não fazia parte do contexto da partida. Aí nós fomos pro vestiário. O que nós vamos fazer? Vamos embora, absurdo isso, vamos voltar. E eu, não era bobo nem nada, não, vamos embora. Né? E eu tinha uma certa força com o grupo, né? Eu falei, não, vamos embora, não vamos jogar de jeito, absurdo isso, vamos embora, porque eu queria ir embora. Eu falei, se volta eu vou jogar meio tempo do primeiro tempo, mais o segundo tempo, você é louco. Aí eu consegui convencer todo mundo e graças a Deus nós fomos embora, acabou o jogo. Eu tenho uma passagem, ocorreu num dia que teve um jogo no Moarama e eu errei, eu confesso para você. Terminou o jogo, se não me engano, esse dia houve um empate. Aí os jogadores do Moarama, todos partiram para cima de mim. O vestiário da arbitragem era num canto e a saída dos clubes era do outro lado. No que eu entrei, o Paulo Pisa veio para cima de mim. O que você fez? O que você fez? Eu falei, sai daqui, Paulo. Vai, não enche o saco, não. Não enche o saco, não, que eu não tô bom, não. Parte pra porrada também. Aí o jogador me empurraram o Paulinho. No que empurrou o Paulinho, eu peguei, pus a mão no peito dele e afastei ele. Quando eu percebi que a casa ia cair mesmo, eu entrei no vestiário, olha a cabeça do cidadão. Eu vou e pego um rolo de papel higiênico já usado, mais ou menos dessa espessura, coloco na cintura, simulando uma arma. E vou para cima dele. Falei, o que você quer o quê? Você quer o quê? Só que o Paulo Pisa, meu amigo Paulo Pisa, viu que não era arma coisíssima nenhuma. Eu não andava armado. Eu era segurança bancária, mas não andava armado, sabe? Ele viu, quando acho que eu fiz algum gesto e a camisa levantou e ele viu. O que você vai fazer com esse rolo de papel higiênico aí? O que você vai fazer com esse rolo de papel higiênico? E nisso o Laércio, percebendo que a casa ia cair, ele pegou a arbitragem, enfiou tudo dentro da coisa e trancou. Enquanto não esfriou lá fora, e depois que foi todo mundo embora, era uma quinta-feira, eu encontrei o Paulo Pisa na praça. Pô, palhaçada, hein? Quer atirar com papel higiênico? Eu sei que quem mandava no time aqui era o Pedrinho de Castro. O Jaiminho tinha qualidades futebolísticas espetaculares. E o Pedrinho viu que fazer uma dupla dele com o Valdir ia ser um negócio interessante. E realmente acertou, né? E o Jaiminho, coincidentemente, casou com uma moça aqui de Aparecida, veio morar em Aparecida, e isso aí acabou aproximando a gente, né? E quem sofreu foi os times que a gente jogava, né? Os dois eram muito bons de bola. A minha história é muito legal aqui, cara. Foi uma fase muito boa da minha vida, foi uma fase que eu aproveitei muito. E eu sempre joguei, eu venho do campo do Galvão, que muito jogador nasceu lá no campo do Galvão, comecei no acadêmico, com futebol de campo. Depois eu fui para o literário, que era a base, era o pessoal do campo do Galvão mesmo. Então a gente jogava no literário e era um time muito bom. E a gente se enfrentava muito com o Moarama. Então sempre, e eu fui conhecendo o pessoal. Daí, uma certa época, eu casei com uma pessoa daqui e vim morar em Aparecida.
Foi em 81 que eu vim para cá. E isso eu já conhecia, o Dito Maravilha, o Zé das Quatro, o Chico Tampa, o Otto, todos eles me encontravam, vamos vir jogar com a gente, vamos vir jogar com a gente, vamos vir jogar com a gente. E daí minha esposa era sócia aqui, eu passei a ser sócio também, daí comecei a frequentar aqui, vinham os sábados para cá também, no final da tarde. Daí resolvi vir jogar. Daí passei a jogar desde 82, eu acho, por aí, que eu conheci o pessoal todo e cedi. E fiquei jogando por um bom tempo, cara. Joguei acho que por uns 15 anos, mais ou menos. O Jaiminho é nascido e criado em Guaratinguetá. Nós frequentávamos o clube, a parte social do Literário, né? E ele chegou a jogar no Literário, não é verdade? Daí, estudando, o Jaiminho se casou, mudou-se para Aparecida. E se enturmou, fez uma raiz, fez uma panela, que a panela funciona realmente. E ele gostou daqui e deu certo. Deu certo para os dois lados. Na época a Basf tinha muita, sabe, interesse no futebol do salão, tanto é que eles promoveram aquele campeonato doido deles lá na FEG, que foi uma coisa mais linda do mundo. Foram as Copas Basf, né? A Copa Basf tinha muita repercussão aqui na região. Essa Copa Basf foi uma Copa que a Basf investiu muito e eles gostavam muito lá, o diretor de lá, o presidente na época, que era o seu Nagy, que ele que entregava até as taças para a gente. E eles fizeram essa Copa convidando muita gente. Tinha um dos melhores times que vinha, era o time do Lauro Dins, de Pindamonhangaba, que praticamente era o Palmeiras inteiro, que era na época era Palmeiras e Corinthians no futebol de salão de São Paulo. E o cara que era dono, ele contratava os caras tudo, inclusive tinha o que era o melhor jogador, o Guina, que era um loirinho, que era bom pra caramba. E era o time dele que vinha. E daí tinha o Leite Paulista em Guará, que era um time muito bom também. Daí tinha a Basf, né, que investiu muito, inclusive levou até vários jogadores nossos também, porque foram 3 anos, né? E a ideia da Basf era fazer um transitório, a taça, que é uma taça, um troféu muito bonito que nós temos aqui, né? Que seria tipo uma Jules Rimet, né? Que era 5 campeonatos intercalados, quem ganhasse ficaria definitivo com ela. Ou 3 na sequência. Daí, infelizmente, nós ganhamos 3 na sequência, daí acabou o campeonato da Basf. O Arama tornou isso muito rápido, porque ganhou os 3, eu joguei só o primeiro, depois já a geração foi mudando, o Arama acabou ganhando os 3 e, como se diz, acabou a brincadeira, o que era para ser alternativo acabou sendo nosso definitivo. Chegou lá, ganhamos o primeiro, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro. E no fim a taça veio para nós, tanto que acabou, a Copa Basf acabou. Daí o outro torneio, Copa, sei lá eu o que. Era maravilhoso. A quadra lá sempre lotada, nós sempre jogando com torcida contra, torcida sempre contra, mas o futebol é sempre, geralmente, o melhor se destaca. E o time nosso sempre foi bom. Ali era um terror, porque era lotado, assim, de chegar a polícia para não ter o pessoal lá bate, a FEG, nós disputamos na FEG, e não poder entrar mais ninguém. E a maioria da torcida, você vê, por incrível que pareça, vinha torcida de Aparecida para torcer contra a gente. Como propaganda para fora, a Copa Basf foi interessante. Mas a Copa Basf era bem regional, assim, tinha uma repercussão maior. E a primeira Copa Basf, que foi, assim, para mim o jogo mais maluco que eu já joguei, que na final o Arame Literário também era um time, quem lembra, Joaquim, Paulinho Pena no gol, era um timão. Antes o Literário tinha uma equipe poderosíssima, muito forte.
essa equipe chegou a 131 partidas invictas. Foi perder essa partida em Itaboraí, no estado do Rio. A partir daí, já estava em fase final, o time já se envelhecendo, acabou o Literário. Então, eu tinha lembrança desse time e tinha vontade de dar um processo de continuidade. E é onde começou, né? Nós fomos convidando alguns atletas e formou-se também uma bela equipe do Literário, né? Temos lá vários atletas e se a gente for enumerar aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando do A, B, C, D. Para a gente não ser injusto, não vou falar em ninguém. E aí que começou, então, a rivalidade. Jamais inimizade. Onde existe rivalidade, os dois lados crescem. Aonde do Literário surgiu o seu Moarama, né? Uma bela equipe também, que antes dessa equipe do Moarama, que era o Chico Tampa, Jaiminho, etc, etc, teve uma anterior. Na minha opinião, tecnicamente, na época, era superior. Na minha opinião. Daí vieram as evoluções dos esportes, etc, etc. E o Moarama prevaleceu por uma boa década aí, sendo um adversário difícil de ser batido. Mas os jogos de Literário e o Moarama eram quentíssimos, porque tinha muita gente boa do outro lado e muita gente boa desse lado aqui também, né? Essas equipes que nós estamos falando, os Ballerini, o Literário, o Moarama, vamos falar nessas três clubes, essas três cidades, elas se equiparavam, entendeu? Elas se equiparavam. Um piscar de olho, um vacilo, você perdia o jogo. Porque eles se conheciam. E o Moarama, quem dava trabalho realmente, o próprio Jaiminho, depois veio, posteriormente, o Rogerinho, né? Veio o Vaquinha depois também, mas a princípio era o Jaiminho dava um trabalho danado. O Chico era excelente no gol também, né? O Chico era ao concurso. Então tinha um bom goleiro, já começava do 0 a 0. Então vamos fazer um gol lá na frente que o goleiro segura. Era o caso do Chico. E eles estavam ganhando da gente de 2 a 0, faltando 1 minuto e 18, que eu estava de frente para o placar eletrônico, estava 19:42, era até 20. E estava 2 a 0 para eles e foi uma falta direta para eles, ia ser o 3 a 0, né? Aí eles foram fazer uma jogada ensaiada na falta lá para me derrubar, eu acabei defendendo e a bola espirrou, fizemos um contra-ataque 2 a 1. Saiu a bola, a gente tomou a bola 2 a 2. Foi uma final da Copa Bass, o ginásio da Faculdade de Engenharia superlotado e houve uma falta, ou um lateral, melhor dizendo, no final da partida, placar eletrônico naquela época, sendo inaugurado na FEG. E, enfim, naquela época, o lateral era reposto a bola com a mão. O técnico do Moarama, esperto, olha, joga a bola na mão, faz um tumulto lá, se a bola entrar, gol, acaba o jogo. Tá bom. E eu era o goleiro adversário nessa época. E na confusão, alguém do Moarama, já instruído ou não, ele premeditado por conta própria, me agrediu. Entendeu? Vou falar o tema aberto. Ele deu um burro na cara, que eu caí para dentro do gol com bola e tudo. Foi gol, o árbitro validou o gol, o Moarama foi campeão. Com méritos, não foi por causa desse gol. Foi um gol merecido. Essa foi uma história também. Perder no Gaiana é inesquecível. Isso dentro desse 1 minuto e 18. Pegamos a bola no finalzinho, faltavam uns 20 segundos, eu fui bater um tiro de meta, bati para o Zé Luiz Miléo, que também jogava. Ele fez o 3 a 2. Então, em 1 minuto e 18, a gente virou um jogo, uma final de campeonato, que era 2 a 0, ainda com uma falta direta para o outro time. É o futebol do jeitão que você gosta de ouvir. Reação do Moarama e reação do Uca. Ele vai buscar o empate depois de estar perdendo pelo placar de 2 a 0. A bola fica com o goleirão Chico Tampa. Chico toca na frente, entrega a bola para Zé Miléo. Ele domina, pode bater forte pro gol, bateu, é gol! É gol! Duca,
Que jogada sensacional! Vai conquistando assim o título da Copa BASF. Vitória incrível do Moarama. Perdendo e ainda não estava nem assistindo, fui padrinho do casamento. Eu no rádio sofrendo pra burro, já larguei a minha mulher em casa correndo, voltei para poder lá e peguei o finalzinho até para pegar o troféu. O Moarama virou, estava perdendo de 2-0, 2-1, virou de 3-2 e ganhou a partida. Eu lembro que o técnico do Corinthians, a gente foi jogar contra o Corinthians em seguida, a seleção do campeonato. Ele estava assistindo a Alambrada e a gente já tinha jogado contra o Corinthians aqui, ele já me conhecia aqui, goleiro, jogou aquela partida. Ele chamou e falou, pô, eu nunca vi um time tá ganhando de 2 com uma falta direta em 1 minuto e levar 3 gols. Pô. Mas foi o jogo assim mais maluco que eu joguei. Nessa época, teve até cogitando para a gente entrar para a Federação Paulista para jogar o Campeonato Paulista, entendeu? Mas eu não sei por que não conseguimos fazer, que isso deve ser tinha que ter algum arranjo, não sei como, mais profissional, acho que não, isso, eu não sei como isso aí, Federação Paulista e tal, não sei como é que funcionava, entendeu? Eu sei que cogitou-se isso aí devido ao nível que a gente estava, nível bom. Então, e a federação queria que a gente fosse, entendeu? Tanto que uma vez, no final de ano, nós trouxemos aqui o Corinthians, que era o campeão paulista na época, com craque de seleção. Naquele tempo já tinha seleção brasileira. Isso. Jogamos, eles vieram jogar aqui, jogaram lá na Vila Mariana contra a gente. Nós trouxemos o Corinthians para jogar aqui. Foi um jogo muito bonito. Foi quando começou o início de 5 faltas, tiro direto pro gol. Perdemos o primeiro jogo de 5-2 para o Corinthians, mas foi um jogaço. Porque a gente fez falta logo, e o pessoal começou a dar tiro direto para o gol, a gente não tinha ainda a habilidade para estar com essa parte da legislação esportiva bem cravada na gente ainda. Então o jogador fazia a falta. Quadra lotada, todinha a torcida do Corinthians, e nós perdemos de 5-3. E para a gente foi uma vitória, porque nós jogamos muita bola, e foi a primeira vez que nós jogamos que tinha aquele negócio de 5 faltas. 5 faltas não tinha barreira. Foi a primeira vez que nós jogamos, foi contra o Corinthians. Você pega um time mais fraco, você vai aprender. Ali não, eu já não sabia. 5 faltas já. E para fazer 5 faltas nesses caras era facinho. Sofria. Sofria na mão. Sofria. Mas conseguiu marcar direitinho? Mais ou menos, viu? Eu levei foi uma rodopiada lá que ficou para a história. Como é que foi a jogada? Eu fui dar um carrinho, ele puxou a bola, eu deitado e ele rodopiando e eu rodopiando junto com ele. Só que ele não passou também. Mas parecia uma eternidade, parecia que eu não ia sair do chão. E o orgulho que eu tenho até hoje, que o único atleta de fora para participar fui eu. Era o Chico Tampa, mais o irmão do Luizinho e eu. Nessa época eu estava até com o dedo quebrado, olha aqui, ó. Né? Primeiro tempo o Corinthians estava ganhando e eu pressenti, eu vou entrar nesse jogo. E eu estava gessado. Eu fui lá no vestiário, coloquei a água uns 10 minutinhos, nos fundos da quadra, tirei o gesso e entrei para jogar sem o gesso, mas com o dedo quebrado. Perdemos o jogo, lógico. Se fosse uns anos depois, talvez a gente até tivesse ido jogar possivelmente uma liga profissional. Uma segunda casa, ficou uma segunda casa, mas aqui virou o quintal de casa, por exemplo, que foi tudo que era para brincar, para fazer, era aqui, era gostoso, que virou uma segunda casa, aqui, tanto que é a casa de amigos, né? Para mim, o Moarama sempre foi uma família, tá? É o que eu falei, eu cresci aqui, meus amigos aqui, hoje ainda tenho os amigos aqui dentro, então foi a minha segunda casa, foi maravilhoso. É importante as pessoas lembrarem, saberem o que foi isso aqui. Sou muito agradecido a todos eles, que tiveram um carinho muito grande comigo, né? Dito aí que é o precursor disso aí, nós somos amigos a vida toda, né?
Ô, rapaz, como não, como não. Quem não tem saudade do que foi bom, né? Foi muito bom. Agradeço demais, tá? Agradeço demais a eles e espero sempre poder encontrá-los e pode ter certeza que a gente sente falta um do outro. Um privilégio porque, mesmo que você não queira, você ajudou a escrever. Você ajudou a contar, você fez parte da história. Então, hoje a gente olha da onde a gente está, com essa idade que a gente está, olha para trás, eu me sinto orgulhoso demais de ter participado e de ter feito do jeito que foi feito. Tem a citação lá do dirigente lá de São José, mais tarde, bem mais tarde, veio falar comigo, assim, eu estava na quadra, era treinador do Aparecido, eu estava treinando Aparecido. Daí ele falou, aonde vocês jogam, eu vou, porque vocês jogam diferente de todo mundo. Vocês brincam dentro da quadra, vocês racham, não vão ganhar de nós, eu acho, quase nunca, porque nós somos profissionais aqui em São José. Tem treinamento, tem horário, tem e tal. Mas vocês jogando é coisa diferente de todos os times aqui da região. Foi a melhor parte da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida, foi o time do Moarama. Eu falo que tem 3 coisas que faz parte da minha vida, que não sai, que eu lembro, que eu vou dormir, eu começo a lembrar. É o time do Moarama, o nosso time, a banda do La Salle e o bar do Nenê. As 3 coisas que eu não esqueço. Mas primeiro o time do Moarama, essa turma era maravilhosa.